Sejam muito bem-vindos, meus caros amigos. Voltamos para mais uma temporada, a terceira temporada do nosso UpaCast. O UpaCast, que é um podcast do grupo de Jovens UPA. E eu tô aqui de volta com ninguém mais, ninguém menos que o meu grande parceiro, meu amigo Alexandro. Fala, Vitão. Bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você estiver assistindo. Sejam muito bem-vindos aí. Mais uma gravação do UpaCast. Estamos muito felizes aí, né, em continuar com esse projeto. Saudade de você, hein, meu amigo? Eu também estava com saudade. Saudade de gravar com você, não? Muito bom. Saudade de você especificamente não, porque a gente se vê muito, Sim, mas saudade sim. de gravar com você. Legal. Então, estamos aí começando mais essa terceira temporada, né? Agradecer aí todas as pessoas que continuam nos incentivando nesse trabalho. E não sei se vocês repararam, trouxemos aqui algumas mudanças no nosso cenário. Tá um pouquinho diferente das últimas temporadas. Um quadro novo, bonito aqui, né? E aqui a gente está com uma mesa nova, né? Fizemos um quadro do UpaCast para deixar aqui no nosso cenário. Então a gente não vai usar mais a TV, vai estar o quadro aqui. Mas, antes de mais nada, ainda né? tem muitas novidades que virão, né? Vocês verão aí. Com certeza, a gente ficou aí um hiato, né? Sem gravar, e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Infelizmente, tivemos a perda aí do Papa Francisco. Infelizmente. Né? Mas, com a graça de Deus, como sempre, temos um Papa novo, né? Papa novo. Temos novo Papa aí que está conduzindo a nossa santa e amada igreja, que é o Papa Leão XIV. E vamos rezar aí, né? Vai que um dia a gente entrevista o Papa. Já pensou? Papa, vem fazer um episódio, Sim. gravar com a gente no podcast. Pope Lion, we are waiting for you. É porque ele é inglês, tem de inglês, muito né? Muito bom, hein? Aí pegou pesado, hein? Na verdade, não é nem Pope Lion, é Pope Leo. Pope Leo. Então, a gente agradece. E eu também quero fazer um agradecimento aqui, a gente estava conversando. Agradecer, todo mundo acompanhou aí nas nossas redes sociais. A gente fez uma rifa, né? E foi muito legal, viu? Foi Foi. muito legal a rifa. O pessoal engajou mesmo, comprou. E aí quem ganhou foi esqueci o nome dela, Sheila, como é o nome? A Carmen. A Carmen Isso, ganhou. Carmen, Carmen. parabéns pelo seu prêmio aí. Ela nem né? Ela estava sozinha lá, com resfriado, então foi difícil para entregar para ela. A gente não conseguiu gravar a entrega, mas assim, foi maravilhoso, foi uma bênção. Mas a gente quer agradecer. E assim, como eu sempre falo aqui no UpaCast, tudo que a gente recebe de verbas, seja por meio dos nossos patrocinadores, que seguem conosco, já vamos falar deles, mas até essas ações que a gente faz pelas redes sociais, as nossas rifas, são todas para gerar fundos para que a gente possa melhorar cada vez mais a estrutura. A maior prova disso com a rifa nós compramos essa mesa nova aqui, que nós estamos utilizando, pedimos para fazer o quadro do UpaCast, e tem outras coisas assim que a gente vai apresentar ao longo do episódio da temporada. E isso são só apenas frutos que nós conseguimos graças ao trabalho e à confiança dos membros do UpaCast e toda a ajuda que a gente recebe dos nossos patrocinadores e também daquelas pessoas que de alguma forma contribuem com a nossa missão. Um deles é o Fernando, né? Isso. Que forneceu para nós aqui esse suporte para o microfone. Então, também agradecer a ele. Obrigado, Fernando. Por isso. E voltamos. Então, é uma alegria muito grande, né? Eu posso apresentar o nosso convidado? Lógico. Não, você não pode, você deve. Esse convidado é uma pessoa muito especial. Meu padrinho de casamento. É o marido da Bianca, pai da Maria e do Rafael. Participa do Ministério de Música. Manto Sagrado. Do Manto Sagrado. Participa da nossa igreja, participa do UPA. Seja bem-vindo, Ailton. Ailton, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. Né? Estou muito honrado, surpreso pelo convite também. Né? A gente muitas vezes não se sente digno de estar em evidência em alguma coisa, né? Apesar de estar sempre no grupo de oração, sempre à frente, com os louvores, ministrando as orações. Mas Deus, Ele capacita, Sim. Deus, Ele chama, e o coração disponível de Deus, a Deus, com certeza, Ele é honrado pelo que o Senhor faz em nossas vidas. Exatamente. Na quinta-feira, que a gente participou lá do grupo de oração, você falou isso aí, o Beto também falou isso. Né? Eu estava até um pouco ansioso, né, da primeira vez ali partilhando ali no grupo de oração.
E o Beto chegou em mim e falou assim, depois você falou, né? Deus capacita, fica tranquilo que Deus capacita. Às vezes não sai conforme a gente espera, né? Que a gente se cobra muito, né? Sim. Mas assim, foi muito bom e é muito bom ter você aqui também com a gente. A alegria é toda minha. Vai ser certamente. um papo, eu tenho certeza, vai ser um papo descontraído, um papo muito leve, vamos falar de Deus, vamos falar da vida. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E eu queria até fazer acho que ele nem sabe disso, mas quando eu comecei aqui na paróquia, eu era muito novo, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, o Ailton foi um dos primeiros caras que eu escutei cantando. Sério? Canta muito, hein? Juro, muito. e ele cantou uma música que eu não lembro qual que é a música por motivos óbvios, mas eu fiquei com essa música a semana inteira na cabeça. Eu era muito novo, né? Então, cara, saiba que o que você vem fazendo ao longo desses anos tem plantado muitas sementes, né? Mas é uma honra ter você aqui também. A gente sabe que a sua presença nesse podcast, a gente sabe que vai gerar muitos frutos. Beleza? Eu queria falar rapidinho, né, agradecer novamente, você já falou, agradecer os patrocinadores, os apoiadores. Eu queria falar que a gente tem alguns, né, em especial aqui, que a gente precisa falar deles, né, que é a Doce Bela, né, a Doce Bela, a Vanessinha, né, traz os doces aí maravilhosos pra gente. Ela continua dando para você que está assistindo 20% de desconto em qualquer compra aí dos produtos dela, tá bom? Então você entra lá no Instagram, Doce Bela, Bela com 2 ou 3 L's? 2 L's. Eu tenho um pessoal aqui, um suporte, você viu? Você percebeu? Tem um suporte aqui. Chique, né? Do arroba é 3. Arroba é 3 L's. Então é Doce e Bela com 3 L's. 20% de desconto na compra dos doces com ela, tá bom? Bom. E também seguimos aqui com um patrocinador de longa data, né? Que é a MCV Queijos e Variados, né? O nosso grande amigo Marcos, que vem nos apoiando aí desde a primeira temporada. E também dizer que o desconto do Marcos continua. Então, seguimos aí na compra de qualquer produto com ele, 20% de desconto a partir do momento que você fala que veio por meio do Pacash. Tá? Para chegar nele, você entra em contato pelo WhatsApp 971880220. Repita. 971880220. É um dos únicos números de telefone que eu gravo de cabeça. É o número do Marcos, tantas vezes que eu falei aqui. Então eu já sei o número dele. Entre em contato com ele lá pelo WhatsApp, ele leva na sua casa, tá bom? Exatamente. E, para esse primeiro momento ainda, a gente segue também com uma patrocinadora de longa data, que é a Terço na Mão. Né? Então, ali, se você quer o seu terço personalizado, com algum santo de devoção, entre em contato com a Luana para você pedir o seu terço. E também existe aquele produto que a gente sempre faz questão de falar, porque é muito importante, que ela também faz terço para noivas. Então, se você está aí aguardando o momento do seu matrimônio, do seu casamento, e quer ter aí um terço bonito e bem feito, pode ter certeza que a Terço na Mão é a pedida certa. Né? E aí, acontece que também a Luana segue com o desconto especial. Né? A gente não fala a porcentagem porque é um desconto especial. Então, na hora do momento da compra, se você falar que você chegou pelo Pacash, você recebe aí um desconto especial. E aí também pode entrar em contato com a Luana pelo @terco.namal, tá? @terco.namal, que é o Instagram da Terço na Mão. Então, você entrando lá no Instagram, faz contato com a Luana e você faz o seu pedido de terço. Podemos ir pro papo, que eu já estou ansioso até demais. Eu quero ver... deixa eu só fazer um disclaimer aqui, fazer uma observação. Por quê? Teve gente que comentou assim, nossa, vocês ficam com o celular na mão. Isso não é meio chato por conta do convidado? Não, gente, calma. É porque a nossa pauta está aqui. Então, a gente está com a pauta aqui, então a gente tem que ficar olhando para saber o que eu vou falar com o convidado. Então, não é falta de respeito. O Ailton já conversou com o Ailton antes de começar. Falei, cara, eu vou ficar com o celular... Mas a gente só usa o celular por conta da nossa pauta, beleza? Ailton, eu queria saber de você para começar esse bate-papo, para a gente poder iniciar falando bacana. Fala um pouquinho sobre você, sua origem, né, de como que você chegou na igreja. Quem é o Ailton? Quem é o Ailton? Bom, se apresenta aí pro pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Ailton. Eu sou o Ailton, filho do senhor Manuel e da dona Maria. Seu pai não é português não, né? Cara, eu tenho uma linhagem portuguesa. Eu descobri recentemente, acredita? É porque você falou Manuel, aí eu falei, mano, será que o pai dele é português? Depois eu posso até contar para vocês essa curiosidade, que é bem legal. Mas eu sou o 4º filho homem de um total de 5. Todos homens?
A última veio uma menina. Quando minha mãe falou, vou tentar pela última vez. Veio. Sua mãe queria uma menina e foi batalhar. Veio uma menina, que é o grande amor da minha vida, minha irmã mais nova. Todos são, né? Lógico. Mas eu sou o mais novo dos homens, o caçula, então grande chance aí de ser bem mimado, né? Fui bem mimado, graças a Deus. Mas eu entrei na igreja muito assim, na minha adolescência, já com 16, 17 anos, né? Fui resgatado, fui alcançado, na verdade, por Deus nessa idade onde eu estava no auge do futebol, né, tentando ser alguma coisa. Você queria ser jogador de futebol? Eu tinha o sonho, cara, de ser jogador de futebol. Tinha muito mesmo. Só me faltou uma coisa, que foi o futebol. Mas de resto, eu tentei bastante. Tentei muito. Eu vou falar a verdade, o Elton joga muito, viu? Não sei se teve algum problema de joelho, né? Porque hoje em dia quase fui jogador, só não fui por causa do joelho, ou então por causa de eu não sabia jogar. Mas o Elton sabe jogar assim. Foi o meu caso. E na mesma proporção que eu jogo, que eu me entrego, eu brigo. Assim, não brigo de xingar, de sair na porrada, mas cobrando os outros. Da mesma forma que eu me cobro, eu cobro quem tá comigo. Você é um cara competitivo, Ailton? Total, eu não sei brincar. Não sei brincar, cara. Você é o cara do... Você canta, né? Você é o cara no karaokê, você tem que fazer 100% de pontuação, senão... Não. No karaokê, nessa parte, não. Mas no futebol, no trabalho, na vida pessoal, eu sempre me dou bastante. Você se dedica e quer me dedico. Né? Exatamente. Eu acho importante isso. Porque se você está fazendo algo, que você faça, né, bem feito. Que você tenha essa consciência de que, da medida que eu vou fazer algo que eu me proponho em fazer algo que eu faça bem feito. Deu 100%, 110%. Claro que nunca vai ser 100% sempre. Mas o quanto você se dedicar, aprimorar, né? A repetição gera perfeição. Então, a primeira vez que você faz, cai, tenta de novo, levanta e corrige. É igual andar de bicicleta, né? É igual andar de bicicleta. Aprender a andar de bicicleta. Então, eu sou bem dessa... No futebol não é diferente. E o futebol é o momento que eu tenho de extravasar. Não posso brigar dentro de casa, que a mulher, né, você sabe quem é que manda. No trabalho não posso brigar. Porque, claro. Né, no futebol, pelo menos, eu tenho a única opção de extravasar de alguma forma. E eu gosto, cara, eu gosto. Não que seja algo pessoal com ninguém. Depois que acaba ali o futebol, a gente toma um refrigerante, come uma carne e está tudo bem. Sim. Sua família não era católica? Ou era católica? Como que é? E como que você... Putz, quem que te chamou para vir para a igreja? Como que foi isso? Qual foi os seus primeiros passos? A minha linhagem, né, meu pai e minha mãe, desde que eu conheço por gente, eles eram de outra religião afro, né, da Umbanda. Eu, na barriga da minha mãe, ela já frequentava. E eu não tinha nenhuma pessoa da minha família que frequentasse a igreja. Ninguém. Ou era meu pai, minha mãe e minha tia frequentavam Umbanda. Sim. Todo segundo sábado do mês, à noite, eles iam. Eu me recordo bem, que eles saíam de casa, eu ficava em casa com os meus irmãos, e eles iam e participavam. Às vezes, quando era alguma coisa festiva, eu ia com eles. Eu participava, via algumas coisas que aconteciam lá, participava, principalmente aquela festa de Cosme e Damião, né, algumas outras situações que minha mãe e meu pai participavam. Meu pai tocava lá, eu achava o máximo meu pai tocando. E então, para mim, foi uma época que eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu era muito novo. Sim. E eu acompanhava eles, né? E quando eu era mais novo, que eu comecei a jogar futebol, tem sempre o pré-jogo que o pessoal rezava um Pai Nosso, Ave Maria, foi aí que eu fui catequizado, né? Minha primeira catequese foi dentro do futebol, onde eu jogava futebol e a gente rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria. E depois, futuramente, quando eu já estava mais com 16, 17 anos, mais ou menos,
eu fui alcançado por Deus através de uma outra pessoa que estava firme dentro da igreja. Ele foi na casa de um amigo meu, é um amigo meu, desde sempre foi. A gente jogava videogame, eu estava no quarto dele, a irmã dele começou a ir para a igreja, e eu era assim, aquele cara que gostava de zoar, de tirar sarro com a cara dos outros, né? Não se sinta mal, não se sinta mal, eu te entendo. Mas eu diminui muito, melhorei muito. E isso tem uma origem, né, aquela carência de querer ser aceito pelos outros. Então eu fazia piada sempre, às vezes ofendendo outras pessoas, para que outras ficassem rindo. Sim. Então, quando era tarde da noite, eu falava para ele: cadê sua irmã? Ele falava assim: está na igreja. Eu olhava assim para ele e falava: você é inocente, hein, cara? Essas horas sua irmã está na igreja? Ele falou: não, calma, não é isso. É que eles fizeram um grupinho de amigos e eles vão na casa de uma outra pessoa e lá eles ficam cantando, tocando, fazendo. Eu falei: ah, tá, entendi. E uma vez ela levou ele lá na casa deles. E eu fui. Nesse mesmo dia eu estava lá. Ela chamou o irmão e falou assim: vamos tocar alguma coisa, fazer uma oração, você quer participar? E ele falou: peraí. Aí ele subiu no quarto, eu estava lá jogando videogame, ele falou: a minha irmã está aí, ela trouxe aquele amigo dela e eles querem fazer um momento, você quer fazer? Eu falei: vamos lá. Eu sempre tive uma abertura, uma acessibilidade para Deus, assim. Eu me recordo que na rua da minha casa tinha um salãozinho assim bem pequeno e lá tinha uma banda. Os caras, eu não sei se era deles o salãozinho, se era alugado, mas era como se fosse para eles ensaiar. E tinha um telãozinho assim. Eu era a única pessoa que estava lá. Caramba. A única pessoa. E isso eu me recordo que eu devia ter uns 12, 13 anos. E eu só ficava lá para ouvir a música deles. Eu não conhecia ninguém, simplesmente entrei e sentei. Foi a primeira recordação que eu tive de algo com Deus. E eram as músicas que a gente até hoje, né, em alguns lugares, a gente ouve na igreja. Aquelas celebrai a Cristo, celebrai. Né? E eu lembro que foram poucas vezes. Depois eu não ouvi mais. Quando surgiu esse convite, eu falei: vamos. E eles eram da renovação carismática, eles eram uma pegada um pouco diferente. E eu gostava da irmã dele. Então, quando ele falou assim: vamos fazer uma oração, eu falei: vamos. É agora. Aí eu estava na escada, né, sentado assim. Aí ele falou assim: vamos ficar de 2 em 2. Eu já pensei em quem? Na irmã do cara. Ah. Fica de 2 em 2, olha no olho dessa pessoa. Bianca, é passado, hein? Pelo amor de Deus. Ui, é verdade, mano. A gente aqui... Eu já ia fazer uma pergunta, ainda bem que eu lembrei. Falei: não, eu vou perguntar, não. E eu fiquei com ela. Esse meu amigo ficou com uma outra menina que era do grupo também, enquanto esse rapaz, com o violão, ele ia conduzindo e tocando violão. E, por incrível que pareça, aquela primeira intenção de ficar com a irmã dele caiu por terra quando ele falou: olha nos olhos dessa pessoa, imagina que é Deus olhando para você. Aí a gente se segurou nas mãos, um do outro, eu fiquei olhando assim para ela, no olhar dela. E ele foi conduzindo, e eu participei daquele momento com eles. Se envolveu tanto que nem era mais a menina que estava ali. Não era. Ali eu comecei a me doar ali, né? A me entregar ali a Deus. E naquele momento, para mim, passou, foi tranquilo, mas ainda não foi aquele impacto de falar assim: eu quero ser de Deus. Quando ele começou a tocar violão, o meu amigo ficou fascinado com o violão. E onde ele ia, eu também ia, porque a gente era muito amigo. Certo. Quando acabou o momento, ele falou assim: a gente está precisando de gente para montar um ministério e tal, tocar. Eu falei assim: eu posso tocar alguma coisa. Aí ele falou: a gente está precisando de gente para cantar, vamos. Cara, eu não cantava nada. Não que hoje eu seja referência, mas na época eu não sabia nem pegar um acorde, né? Quando ele falou isso, eu comecei a falar: eu quero. Foi aí que eu comecei a participar com eles. Aí sim, a gente começava a participar na casa de uma menina, né, uma colega,
e fazer os momentos ali com eles. Eu lembro que a minha primeira passagem, se vocês permitirem. Claro, não, oxe, por favor. A minha primeira experiência com Deus passou um bom tempo. E eu via o pessoal chorando e eu não conseguia chorar. Os momentos que iam, antes de cada... A gente louvava a Deus, era um momento de louvor, e depois pegava a palavra. E cada semana, uma pessoa pegava a palavra. Tá. Então, a gente rezava por essa pessoa, ela abria a Bíblia e pegava uma palavra. E eu vi o pessoal chorando e eu não conseguia chorar. Eu falei, por que eu não consigo chorar? Até que uma vez que ele falou assim, agora é sua vez. Aí eu falei, tá bom. Aí eu me ajoelhei, me prostrei, assim, a Bíblia estava no chão, me prostrei com testa na Bíblia, e eles rezaram por mim, e eu abri essa palavra aqui. Jeremias 1:6. Vocês já devem saber. Jeremias 1:6, ele fala assim. Jeremias 1:4 ao 5. Tá. 4 e 5. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Nossa, aí você entendeu tudo, né? Cara, foi neste momento que parece que o céu se abriu assim para mim, meu coração ele tomou de um calor tão grande. E eu lembro que foi a primeira vez que eu me emocionei, que eu fui tocado ali por Deus na palavra, na oração do pessoal. E isso me fez virar uma chave na minha vida. Claro que outras experiências viram, né, outras situações aconteceram, onde me fez afirmar e testificar de fato que Deus ele era o meu Senhor. Né? Quando eu comecei a me converter, né, nesse processo de cura, porque o Ailton antes era uma pessoa ferida, profundamente ferida, e esse amor de Deus, ele foi curando em camadas o coração do Ailton. Ele foi trazendo em mim um sentimento de que eu tenho valor, de que eu sou competente para fazer muitas coisas que antes disso eu não sentia, eu não percebia. Você nem sabia que estava ferido, né? Não sabia. A gente, na verdade... A gente não sabe, né? A gente não sabe que existem feridas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, até que Deus ele abre uma janela, a janela do nosso coração, da nossa vida, e fala, isso daqui precisa ser curado. Às vezes você tem uma atitude consequência de uma ferida. Sim. Né? A maioria das vezes. Sim. É isso. E esse processo de cura, assim, o que aconteceram? Quais foram os fatos que aconteceram? As experiências que você teve, assim, foi na igreja, foi com esse grupo mesmo? Como que foi isso, até você entender? Eu segui com eles durante um bom tempo, né? Eles foram basicamente o meu norte. Então esse rapaz ele era mais velho. Depois, posteriormente, eu escolhi ele para ser meu padrinho de crisma. Hoje eu tenho contato com ele assim bem superficial. Eu acompanho ele, né, em algumas no WhatsApp, stories, essas coisas. Mas ele mora na Zona Norte agora, tem a família dele. E a gente teve recente contato, mas não é tanto. É mais distante, né, até por conta da proximidade. Mas ele foi basicamente o meu formador primeiro. Né? Ele foi a pessoa que falava assim, isso daqui está errado. Isso daqui está certo. Deus ele quer isso de você. Deus ele quer aquilo de você. Ele era até bem persuasivo em algumas coisas, porque a gente era jovem, adolescente. Você sabe como que é. Se fala não, aí que a gente vai para o não, né? Sim. Mas era muito espontâneo. Eu queria estar lá. Eu queria estar com eles. E para mim fazia muito bem aquele momento. E quando eu experimentei o repouso no Espírito, o batismo no Espírito, era no momento que eu estava com eles. Né? Nesta casa que a gente participava, aconteceram coisas assim sobrenaturais que a gente nem imagina que poderia acontecer. A primeira vez que eu rezei um terço na minha vida foi no momento de pressão ali, sabe?
E eu nem sabia que eu estava rezando o terço. Falei, não acaba mais essas Ave Marias. Mas foi, assim, um momento de formação para mim muito bom. Paralelo a isso, eu queria entender mais, conhecer mais. Então, comecei a ler bastante coisa. Eu via muita gente falando sobre católicos, muita gente, né, questionando católicos. E na época que eu estudava, isso acontecia muito, né, porque a gente não via católicos falando de Deus. A gente ouvia muitos irmãos protestantes falando de Deus. E quando eles pegavam um católico para conversar, era aquela surra. Sim. Então, eu tinha a exigência minha de me preparar para, caso acontecesse isso, eu não passasse vergonha. Eu lembro que eu comprei um livro que se chamava Católicos Perguntam. E eram vários questionamentos da Igreja Católica, da doutrina ou da Bíblia, e eles explicavam isso. Legal. E eu queria ler. Na época eu trabalhava de office boy, então eu passava muito pela República, e lá na República tem, ou tinha, não sei se ainda existe, uma livraria da Loyola. Ainda tem. Ainda tem? Tem. Eu gostava muito de entrar lá, eu comprava. Era só ir ali acho que era Barão de Itapetininga. Na Barão de Itapetininga, não lembro. Faz tempo, hein? Não, ainda tá lá. Eu trabalhei lá no tempo e já passava lá. E toda vez que eu ia lá, eu comprava um livro ou um CD. E minha mãe, em paralelo a isso, né, com a minha família, minha mãe ela ia acompanhando, porque ela ficava em casa cuidando da gente enquanto meu pai saía para trabalhar. Sim. Né? Meu pai ele era mestre de obras, pedreiro, né? E então ele passava a maior parte do dia fora, enquanto minha mãe ficava em casa cuidando dos filhos. E eu, nesse processo de estudar e trabalhar, né, eu gostava de ouvir música, de ler. Então, minha mãe, indiretamente, ela escutava os CDs junto comigo, porque o rádio ficava na sala. A gente não tinha, na época... Eu declarando aqui, né, meu atestado de... Mas não tinha Discman. Na época, era toca-fita. Nossa. O Discman veio depois. Né? E o rádio ele era aquele 3 em 1, que era toca-fita, toca-CD e vitrola. Eu tive um desses. Tinha. Era muito legal. Então, minha mãe ouvia junto comigo as músicas. E eu gostava muito de ouvir Ricardo Sá, Dunga, que era da Canção Nova. Padre Marcelo explodiu naquela época com CDs, né, dos Animaizinhos, Erguei as Mãos e assim vai. Sim. Então, minha mãe ela começou a perceber que eu falei, alguma coisa tá de diferente no Ailton. Sim. Foi aí que ela começou a sentir, começou a ter um parâmetro de comparação. Eu aqui, como eu estou aqui na minha religião, e o que está acontecendo na vida do Ailton agora? Foi nesse processo que começou a enfraquecer um pouco mais a minha mãe de querer continuar lá. E outras coisas que estávamos passando na minha época. Tá? A gente estava num processo muito difícil financeiramente. Meu pai ele sempre teve muito dinheiro quando eu era pequeno. Meu pai tinha assim, dinheiro a ponto de querer comprar uma casa, ele compraria. Um carro novo, ele compraria. Porque entrava muito dinheiro. Quando eu era adolescente, isso tudo... Parou. Que vocês não vão lembrar. Nem o Alex. Mas na época do Collor... Eu lembro. Eu lembro. Meu pai sofreu também. Não vou dizer que eu lembro, mas eu sei a história. Meu pai sofreu também. Essa época quebrou meu pai, assim, grandemente. Então, o que a gente tinha um padrão de vida bom, a gente caiu e meu pai não soube se levantar com isso. Né? Então, para a gente foi difícil. E nesse processo de formação desse meu amigo, eu fui buscando meios em Deus para lidar com a minha conversão, a minha formação, em paralelo com a minha família, porque a gente sempre é questionado. Sim. Quem te conheceu antes e te Sim. conhece no processo de conversão, sempre haverá uma desconfiança. É fogo de palha, é momentâneo, ele não vai conseguir, Sim. até o momento que eles começam a ver o fruto que está gerando na sua vida. E aí, deixa eu te aproveitar. Eu queria, como foi para sua família? Porque
seus pais eram de uma outra religião de matriz africana, e você subitamente vai para uma outra religião, né, que não tem nada a ver. Porque uma coisa, vamos supor, acho que se os seus pais fossem protestantes, talvez ainda seria mais fácil, eu não sei. Mas como foi para eles receber essa notícia do ponto de você virar assim, hoje sou católico e ponto? A minha mãe e meu pai, eles sempre foram muito tranquilos quanto a isso. Eles nunca impuseram, eles nunca falaram, vou levar ele para lá para ser. Nunca foi isso, né? Então, quando minha mãe viu esse processo, para ela foi normal. Eu acredito que ela até gostava também, né? Mesmo não participando, ela gostava, porque quando tinha alguns momentos raros, né? Tipo, minha primeira comunhão, meu batizado inicialmente, porque eu era batizado numa igreja brasileira. Eu conheço, nossa, cara, a galera dos anos 80, 90 é tudo igreja brasileira, né? Teve até recente um episódio numa igreja brasileira que foi engraçado, eu e a Bianca. Ah, é? Muito, muito. E a gente foi numa igreja próximo da nossa casa, 2 vezes, eu me confessei lá. Na igreja brasileira? Quando eu fui na missa, que ele foi falar o nome do bispo. Não é o mesmo bispo. Não é o mesmo. O bispo diocesano não é esse. Quando eu fui no final da missa, que eu falei assim, essa igreja aqui é católica, apostólica, romana, ela não é brasileira. Falei, nossa. Falei, gente do céu, eu falei, não, tudo bem, tudo ótimo. Mas você não sabia. Problema, mas eu não sabia. Inclusive na intercessão, eu partilhei isso com eles. E a gente brinca, a gente zoa. Não que seja um demérito, não é isso, mas é que é tão próximo o rito. Sim. De uma para outra, parecido. é muito parecido, inclusive as músicas, né? Que quando aconteceu isso, eles falaram, não acredito que você não percebeu. Eu falei, não percebi. E isso que eu estou há anos dentro da igreja, né? Mas tudo bem. Minha mãe e meu pai, eles sempre apoiou, sempre me apoiaram. Eu fui batizado de novo na igreja católica. Eu fiz a primeira comunhão, eu fiz o crisma, e isso tudo, minha mãe especificamente, estava presente. Estava muito próxima de mim. Sim. E quando aconteceram essas coisas, ela já não estava passando um momento muito bom. Ela falou, eu estou indo, não está resolvendo de nada, eu vou sair. E foi aí que ela decidiu sair dessa religião e foi para outra, né? Ela foi para uma igreja protestante, não veio para a igreja católica, e ali ela se sentiu bem, né? Se sentiu bem e foi seguindo. E eu fui seguindo a minha. Sim. Né? Eu acho que eu tive uma infância parecida. A minha mãe sempre foi católica, mas assim, ia tomar um passe, aí minha mãe ia, né? Me levou algumas vezes na Maria Paula, lá no centro, tem um centro espírita lá, de kardecista. A gente ia lá tomar passe e tal. E aí depois que eu fui entender, né? Que eu também não tinha esse conhecimento todo, não entendi. Achava que Deus é um só e está tudo certo, né? Mas fala para mim um pouquinho. Aí você fez o crisma, tal, e aí você começou a participar de um grupo, ou não, você ficou só na missa, como que foi? Você começou entrou em algum grupo, entrou no UPA, por exemplo, ou não? No UPA, eu participei em 2002. Em 2002, esse meu amigo, que ficou fascinado pelo violão, ele começou a aprender e, de fato, o cara aprendeu assim numa velocidade muito rápida. E, além de tocar, ele cantava. Se quiser falar o nome dele, pode falar. É o Alexandre. Não tem problema. É o Alexandre. E, nesse período, não sei por quem, eu não lembro, convidou ele a vir no UPA e tocar numa reunião do UPA. E, na época, o UPA era feito na salinha de baixo, ali, atrás do altar. Na capela, onde ficam as imagens. Sim. Então, eu gostava muito de lá, e eu lembro até hoje que a gente sentava, os primeiros que chegavam, sentavam nos banquinhos brancos lá, e quem ia chegando depois sentava no joelho, assim, encostava no joelho de quem estava sentado no banco. Então, fazia 2 filas sentadas assim, enquanto o Marcelo ia conduzindo. E era sempre o Marcelo. Uhum. O Marcelo sempre foi
né, o pilar do UPA, desde aquela época. Então, quando eu lembro que eu fui com ele lá, ele tocava, o pessoal cantava, tal. Eu lembro que no momento que apagou as luzes, que a gente foi em um momento de oração, o Marcelo falou assim: todos aqui são convidados para trabalhar no retiro do UPA. Todos, sem exceção. Eu falei, bom, sem exceção eu estou junto. É a primeira vez que eu tinha ido, não conhecia diretamente como era o UPA. Mas você foi corajoso, a primeira vez já aceitar assim. Falei, que? Rapaz? Falei, tô dentro. E eu sempre fui muito disponível, assim, se eu posso, eu vou. Né? E eu sempre tive dentro do meu coração, assim, eu não gosto de me oferecer para as coisas, porque corre o risco do meu eu levar, sobressair a vontade de Deus. Então, eu sempre espero o convite e aí sim eu me coloco à disposição. Sempre fui bem dessa forma. Sim. E nesse ano ainda eu participei do meu primeiro retiro do UPA. Então, quando o pessoal fala, qual foi o UPA que você fez? Eu falo, eu não fiz o UPA. Porque antes disso, eu lembro que eu fiz o OPA, que era do Hermelino Matarazzo, junto com o Marcelo. Eu não sei se ele lembra disso, mas no mesmo retiro que ele foi, eu também fui. Se eu não estou enganado, o Mancha Meire também fez. Se eu não estou enganado, nesse mesmo ano. Então, foi um divisor de águas para mim, porque eu estava ali com mais pessoas, né, mais jovens que nem eu, que gostavam de estar na presença de Deus e seguir em frente. Só aproveitar esse gancho, né, que você falou do retiro, né, e o nosso próximo Cristo e Você, o 29º, está às portas aí, né? Tá chegando, dia galera. 12, 13 e 14 de setembro. Né? Então, você que tem vontade de participar aí de um retiro, de um primeiro amor, aí, de conhecer mais, né, sobre a palavra, sobre Jesus, sobre Maria, entra nas redes sociais do UPA, você vai ter o link lá, faça sua inscrição. O valor para encontristas é R$120. E as inscrições ainda estão abertas, tá bom? Não perca essa oportunidade, é muito bom. Você vai encontrar o Ailton lá, você vai encontrar o Vitor lá, vai encontrar eu. O Bruno, que está ali também no suporte técnico, ali, o pessoal da equipe técnica, vai dar todo mundo lá para te esperar lá, para te acolher bem, tá bom? E aí, pegando... Pode continuar. Não, você falou do Cristo e Você, aí você participou desse Cristo e Você. Participei. E aí a Bianca vem nesse momento ou já tinha vindo? Como que foi? Não. Eu fiz o retiro do UPA, esses retiros do UPA, eu participava, mas ainda não conhecia a Bianca. Estava bem longe de conhecer a Bianca. Ah, tá. Então, a Bianca ela veio num processo de cura, que eu ainda estava nesse processo, ainda estou. Sim. Nesse processo de cura interior. Então, quando a Bianca apareceu na minha vida, foi uma promessa de Deus para mim. Eu creio nisso. Porque foi quando eu decidi dar 1 ano da minha vida para Deus. Boa, a gente precisa falar disso. Eu decidi dar 1 ano da minha vida para Deus. Eu lembro que eu comentei isso até numa reunião do UPA. E outras pessoas que ouviram falaram, eu quero a mesma coisa que você. Eu falei assim, então, se você quer, vamos seguir junto. Porque quando um cai, o outro levanta. E assim a gente vai seguindo. É tão bom quando você tem pessoas que comungam da mesma experiência, da mesma vontade que você. Sim. Então, deu ânimo. E, através dessas pessoas, outras pessoas vieram também junto com isso. A Bianca ela veio através de uma outra menina, colega nossa, amiga nossa, que estavam participando com a gente nesse processo, nesse momento. E eu já conhecia, na verdade... Peraí, só voltando um pouquinho. A Bianca... ela me conheceu no Crisma quando eu dei uma palestra sobre Maria. Ah, tá. Foi aí o primeiro contato que eu tive com a Bianca. Ela estava fazendo o Crisma e você foi falar sobre Maria, tá? Fui fazer. A gente era de outra comunidade e eu dei o tema de Nossa Senhora para ela. Ela tinha uma amiga do lado, e falou assim, eu vou casar com esse menino. Rapaz...
Ela falou isso. Acredita? A ousadia é grande, hein? Eu acredito, cara. Ela olhou e falou, eu vou casar com esse menino. E eu lembro que eu só fui perceber a Bianca 1 ano depois, quando ela estava na equipe de Crisma, que ela foi fazer um teatro, que ela ama teatro. Sim. E ela estava vestido de homem. Na peça, ela fez... É estranho, né? Cara... Sim, não, é normal. A gente, é aquilo, né? Deus escreve sempre de uma forma que a gente não espera. Exatamente. Vamos acreditar nisso. E ela me chamou a atenção pela irreverência dela. Ela é bem engraçada. Ela é muito engraçada. É. Então, assim, o que eu dou risada com a Bianca, o que a gente vai partilhando no dia a dia, claro, nos momentos que precisam ser mais leves. E quando eu vi ela fazendo aquele teatro, vestida de menina, eu olhei assim e falei, meu, essa menina é engraçada. Que menina diferente, né? Diferente. E eu lembro que depois a gente começou a ter uma proximidade. Só que eu e a Bianca, nós temos 10 anos de diferença entre um e outro. Então, para mim, ela era muito nova. Então, eu falei, não vou namorar com essa menina, porque ela é muito nova. Mas a gente acabou saindo algumas vezes, eu e ela, até pedi para ela levar uma amiga dela junto, a gente foi para o cinema e tal, para que não houvesse nenhum tipo de problema, de comentários. E depois que a gente saiu a primeira vez, eu gostei, eu falei, vou continuar saindo com ela. Até que rolou a primeira vez um beijo. Eu lembro até hoje. Ela também lembra, lógico. Se tá casada é porque lembra. Ela lembra. Só que naquele momento eu não estava a fim de nada sério. Né? Isso foi antes desse período que eu falei para vocês. Tá? Quando eu comecei a sair com a Bianca, chegou um momento que eu falei assim, não, basta. Tá ficando sério, eu não quero. Você não tem idade para namorar comigo, eu não sei. Né? Eu não quero ser responsável por experiências na sua vida que pode vir trazer feridas ou não, porque no momento também, provavelmente eu era o livramento da vida dela. Né? A gente sabe que tem muita gente que Deus dá o livramento para a gente, e eu sei que eu fui livramento para muitas pessoas em determinados momentos da minha vida. E quando eu decidi dar 1 ano da minha vida, isso já tinha passado uns 2, 3 anos, pelo que eu me lembro. Quando eu decidi dar 1 ano da minha vida para Deus, através dessa minha amiga, a Bianca, eu reencontrei ela. Eu lembro que a gente estava numa sala, na casa da Natália Dornelas, que ela disponibilizou, e ali a gente fazia as reuniões de formações, de oração, de louvor, e era muito profundo para a gente. Era muito forte, muito intenso. E quando eu estava sentado, que eu vi a Bianca entrando na sala, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E ali a gente começou a se aproximar de novo. Naquela época eu falei para ela, você aceita ter uma experiência de caminhar junto comigo para a gente ver o que Deus quer para a gente? Só que assim, você sabe que agora eu estou firme, estou tentando ficar firme na igreja, estou tentando caminhar com as coisas certas na igreja, então, aquilo que a gente vê por aí, eu não quero. Então, eu quero só namorar, mas namorar da forma correta. Ela falou assim, não, tudo bem, eu aceito. Ela sempre foi muito flexível quanto a isso. Eu sei que você é um cara que estuda muito, né? Você tem algum, para esses momentos, assim, vincula alguma passagem bíblica, alguma palavra? Você tem esse tipo de coisa ou não? Você simplesmente vai? Cara, passagem bíblica, necessariamente não, apesar da gente ter os testemunhos de alguns apóstolos, o próprio Jesus, mas o que vinha bem no meu coração é o quê? O namoro é um tempo de preparação para o matrimônio. Então, da forma que você vive o seu namoro, você pode ou não fazer com que o seu casamento tenha a mesma sequência. Então, eu queria muito viver a castidade, viver um namoro de conhecer, né? Até porque eu me sentia responsável pela Bianca, pela diferença de idade. Sim.
E eu sempre pensei assim, sempre não, desculpa, de um tempo para cá, eu pensava dessa forma. Se você vive o namoro da forma que você achar que deve, no seu casamento, quando a sua esposa estiver com uma gestação de risco, quando ela estiver doente, que você não puder ter algumas relações com ela, como que você vai viver, você como homem? Então, o namoro é um momento de formação. E eu descobri isso muito forte depois de sofrer muita dor. Sim. Né? Depois de ter muita dor. E eu pequei muito, porque eu pregava uma coisa e eu queria, de fato, viver aquilo. Não era hipocrisia. Mas, na carne, eu sofria com aquilo. Então, mas isso faz parte do propósito, né? O sofrimento sim, faz parte do propósito. Sim. Né? Eu queria ser formado nesse momento, onde os meus desejos eu precisava segurar forte, e quando eu casasse, né, eu passar o testemunho disso. Só que aí entra o orgulho, sim, e entra a vaidade. O orgulho por quê? Vaidade por quê? Quando você tem esse propósito, você evita determinadas situações. Sim. E eu não evitava. Eu falava assim, não vai acontecer nada, eu vou ficar aqui tranquilo. Mas, nesse processo, a gente caía, levantava, confessava e seguia em frente. Que era isso que eu acreditava. Você não pode falar, não consigo. E largar de mão. E largar de mão. Eu falava, não, vamos continuar. Sim. E a Bianca também, vamos continuar. Vamos continuar firme. Até que uma coisa inesperada aconteceu, que foi a grande bênção da nossa vida, que foi a Maria Clara. E para mim gerou uma ferida muito grande. Por quê? O orgulho. Não aceito que eu caí. Sim. Não aceito errar. Não aceito. O fato disso ter acontecido gerou muitas coisas, né, marcantes em mim, sim, muitas feridas. Nisso. Alguns olhares, eu sei que aconteceram também. Né? Porque o pessoal julga, né? Sim. Julga. Mas assim, eu não culpo eles, porque eu pregava muito. Eu falava muito. E nesse processo, eu acredito que muitas pessoas se sentiam atingidas. Sabe? Sim. O orgulho, vaidade, que a gente acha que está dentro da igreja, acha que é melhor que os outros. Indiretamente, inconscientemente, a minha atitude era essa. Não que eu sentisse isso. Sim. A minha atitude falava isso. E quando isso aconteceu, gerou uma ferida muito grande em mim, porque eu não aceitava a culpa. A culpa foi uma coisa que me acompanhou durante muito tempo. Eu não me sentia digno de falar mais nada de Deus. Aí eu me afastei. Eu tinha um diretor espiritual. Ele falou assim, agora você se preserva, não fica mais à frente de nada, e até que tudo isso seja regularizado. Aí eu pedi a Bianca em casamento. Sim. Né? Não foi por obrigação, foi por amor. A gente já estava conversando isso há um tempo para frente. E programando, né? Planejando. Mas eu entendo que Deus ele tem um propósito para a gente. E quando a gente atropela um pouco esse propósito, Ele recalcula a rota para a gente. Exatamente. Ele não desiste da gente. Exatamente. Sim. Deus nunca desistiu de mim, Ailton. Ele sempre olhou e falou, meu, pelo amor de Deus, de novo. Né? Já viu aquela peça do banco? Onde a menina quer dar o banco das decisões para Deus e fala, ó, você vai decidir. E quando ele tomava as decisões, ela tomava o banco. Sim. Né? Porque as decisões eram sempre as delas. Então, isso aconteceu comigo. Né? E quando eu decidi, né, nós decidimos casar, não tinha planejado nada, não tinha condições para nada, mas Deus ele foi levando as coisas, foi providenciando algumas coisas. E eu fui vendo as coisas acontecendo. Eu fui vendo que Deus ele estava ali comigo. Quando tudo isso aconteceu, eu só fui ter uma cura real,
no grupo de oração Ressuscitados para Amar, quando eu sentava no banco. Que no momento da adoração, o Fabinho veio, me abraçou, orou por mim e me falou algumas coisas. E ali eu chorei, a Bianca chorou. E ali houve uma cura. Né? Eu me perdoei e eu senti que Deus estava me perdoando também. Cara, eu posso te dizer que de tantas coisas que a gente tenta e que a gente erra, Deus ele tira coisas boas. Deus tira coisas muito boas. Dentro do propósito, dentro do nosso chamado, da nossa vocação. Então, a Bianca, quando veio com isso, ela sempre foi muito parceira. Em tudo. Todos os nossos processos, cada momento, ela sempre foi muito parceira. E a gente sempre conversa muito. Algumas falhas de comunicações existem, né? Mas isso chama relacionamento, né? Faz parte. Exatamente. A gente tenta melhorar, acertar, mas a gente não vai acertar em todas, né? A gente é pecador e a gente é falho. Sim. Além de pecador, nós somos falhos, então a gente erra mesmo. Nesse diálogo que a gente tenta, eu falo para ela, eu estou pensando nisso. O que você acha? Ela fala se sim ou se não. E eu não tenho a vaidade, o orgulho de falar assim, não, vai fazer do jeito que eu quero. Sim. Eu sempre busco fazer a vontade dela. Se eu acho que faz bem para nós, eu sempre busco fazer a vontade dela. Se você acredita que aquilo é o correto, né? Também tem isso. A gente tem que entender qual que é o limite ali. Está correto? Não está? Tal. A gente tem que, né, como casal, a gente tem que tentar se acertar, né? Só antes de você continuar, eu vi que você falou da Natália Dornelas e aí tipo, ligou uma coisa na outra, né? E você que está assistindo, né, que acompanha o nosso podcast, você sabe, a Natália Dornelas e a Fernanda Dornelas são as nossas apoiadoras aqui do Papéis e Cores, aqui, ó, o planner que ela fez pra gente. Sim. Do podcast, muito lindo, e você pode... Finalmente você falou certo. Olha, a gente não vai levar bronca depois que acabar esse episódio. Meu, é uma briga. É verdade. Vou te falar, eu vou até aproveitar que a galera tá comemorando ali atrás que você falou certo, que é um planner. O planner do podcast, você pode garantir o seu, você pode comprar um personalizado do jeito que você quiser. É só entrar no Instagram, @papéis e cores, falar com a Fernanda, com a Natália lá, e garantir o seu, tá bom? Sim. Tem descontinho lá também. Tem um desconto aí de 10%, tá? Usando o código UPACAST lá no site. Se você acessar só uma correção, pelo @papéis.cores, que é o Instagram deles, tá? Papéis.cores. Lá vai ter o link do site. Você entrando no site delas, você consegue um desconto aí de 10% usando o código UPACAST10. E tem também, olha só que curiosidade. Vamos lá, eu sei que você tá doido para falar desse aí. Tem Papéis e Cores. O Ailton falou de Papéis e Cores, falou da Natália, ligou com Papéis e Cores. E o Ailton também é o nosso apoiador, patrocinador aqui especial. Eu vou aproveitar. Eu queria que ele mesmo fizesse o merchan dele. Mas eu posso só aproveitar um ponto? Pode. Ó, vamos lá. A gente estava conversando antes do episódio, o Ailton é o nosso patrocinador, e eu queria saber se você quer prestar alguma desculpa pro Ailton, porque você falou que ele era seu irmão careca uns episódios da temporada passada, eu acho. Eu também sou, pô. Eu também sou careca, então tá tudo certo. Então, para quem se perguntou quem que era o Ailton, ele é o Ailton, um dos nossos queridos patrocinadores, né, com a Serve Bem. Então, Serve Bem mesmo. Fala um pouquinho da Serve Bem, como começou. Conta a história da Serve Bem, depois a gente volta na Bianca lá atrás. Tá bom. Quando a Bianca ficou grávida, eu precisava ganhar dinheiro. Normal. Normal. E Deus, ele vem, né, fazendo todo esse processo com a gente, providenciando. Meu cunhado, ele trabalhava num buffet lá no Carrão. E ele falava assim, vem trabalhar comigo, você ganha R$50 por festa. Nós temos 2 festas no sábado e uma no domingo, quase que todas as semanas. Eu falei, vou. Lógico. Vou sim. Então, além do meu trabalho de segunda a sexta, de sábado e domingo eu também trabalhava. E eu fiquei um bom tempo. Ele até chegou a sair e eu continuei lá. Né? Depois eu fiquei lá só organizando os garçons e ficava no bar servindo cerveja para o pessoal, para os convidados. Até que aconteceu um episódio que eu não gostei. O rapaz descontou um dinheiro porque minha tia faleceu. Eu não fui para o evento, lógico. E o cara descontou.
que a gente recebia quinzenalmente. Ah, tá. Quando ele fez isso, eu falei assim, não sou obrigado. Eu já estava casado até então. Eu falei assim, não sou obrigado a passar por isso, então vou sair. E me veio um estalo. Falei, por que não oferecer garçom em outras festas? Né? Aí eu comecei a oferecer no OLX, serviço de garçons. Foi assim, simplesmente me veio, eu falo que meu anjo da guarda, ele, né, Espírito Santo de Deus, ele vem suscitando as coisas no nosso coração, na nossa mente. Eu falei, eu vou oferecer. Coloquei lá, serviço de garçom a domicílio, para festas em geral, e fui oferecendo. Aconteceu algumas festas, eu fui fazendo, fui pegando experiência. Aí eu vi que tinha necessidade de alguém na cozinha para montar lanche para eu servir. Sim. Aí comecei a colocar serviço de copeira também. Então a pessoa cortava pão, montava um lanche de carne louca, o hot dog, esquentava salgado enquanto eu servia. Falei, tá dando certo, vamos seguir. Aí às vezes colocava mais uma copeira, mais um garçom, até que um dia me deu um estalo assim. E eu falei, e churrasco? Olha. Falei, eu gosto de churrasco, cara, mas nunca tinha pegado uma faca para cortar carne, nada. Eu falei, churrasco, eu gosto de churrasco, mas... Aí eu comecei a assistir muito YouTube. Muito YouTube. Para pegar o corte. Exatamente. Pegar o jeito de... Como acender churrasqueira, era bem pontual, assim. Como acender churrasqueira, como temperar a carne, qual o ponto da carne, e assim ia, né? Em paralelo, eu participava de algumas festas de família em buffet, e eu via algumas deficiências que aconteciam nos buffets. Sim. Muitas vezes convidados não comiam bem, às vezes não eram oferecido, não era ofertado aquilo que era contratado, né? Eu falei assim, cara, mas o estalo foi quando eu fui numa festa, que era macarrão e salada. Eu era o último da fila. Eu falei, eu vou entrar depois que todo mundo pegar. Quando eu cheguei, não tinha mais comida. Fiquei sem comer. Aí você falou, é isso que eu preciso atacar. É falei, essa não, frente que eu preciso... Foi daí que saiu o nome, Serve Bem. Serve bem. Porque tem que servir todo mundo. E tem que servir bem todo mundo. Sim. Então, para você que quer conhecer, que não conhece ainda e gostaria de conhecer, né? Posso passar o Instagram? Pode. Lógico, o espaço é seu. O espaço é seu. @Serve Bem, festas e churrascos. Começa a seguir a gente lá, você vai ver alguns trabalhos nossos, né? E eu comecei a trabalhar. A primeira vez que eu fiz o serviço de churrasqueiro foi lá em Osasco, para uma galera que curtia malhar. E a menina falou assim, queria cotar com você churrasco, que aí eu já tinha anunciado também no LX. Queria cotar com você churrasco. Quanto que você cobra? Tipo, vamos supor assim, chutando alto, chutando baixo. Na época, o churrasqueiro era tipo R$150. 5 horas, 4 horas. Eu cobrei 80. Porque eu não estava interessado no dinheiro, eu estava interessado na experiência. Fazer, né? E ela falou assim, peraí, deixa eu só entender, é R$80 por convidado? Eu falei, não, o meu dia é R$80. Ela falou, tá fechado. Aí eu fui, peguei meu carro, fui para Osasco, fiz, demorou muito, porque eles trouxeram uma churrasqueira assim, né? Aquelas pequenininhas. Aquelas pequenas, mas demoraram para levar a churrasqueira. Eu fiz, falaram que estava ótimo, mas quase 90%, assim, quase 100% de chance de ser educação deles. Porque foi o primeiro churrasco. Né? Então, o tempo da carne, não tinha aquela... preparo. Mas uma coisa eu tenho orgulho de falar, hein? Eu peguei uma peça estragada, que ela ofereceu, né? Quando é assim, que ela contrata o contratante... Sim. Ele contrata a mão de obra do churrasqueiro, o resto é tudo dele. E ela falou assim, pega esse daqui que estava congelado e assa também. Eu falei, tá bom. O que eu faço? Eu asso a carne e eu experimento para ver se está bom de sal. Senão eu retoco, né, com o sal. E quando eu coloquei na boca, eu senti aquele gosto. Ruim? Nossa Senhora. Aí eu só cheguei de lado e falei assim, a carne ali não está boa. Ela falou, joga fora. Eu falei, tudo bem, já joguei. E assim foi. Né? Então... Depois disso tudo, só para encerrar essa parte da Serve Bem, a gente começou a incrementar mais coisas. Até uma época que me pediram orçamento para 200 pessoas num casamento.
Eu pensei, eu vou fazer e vai ser um divisor de águas. Se der errado, eu devolvo o dinheiro, que não é só isso também, né? Sim, claro. É um sonho. Eu vou fazer de tudo para sair perfeito. Mas se der errado, eu paro aqui. Se der bom, eu continuo. É a resposta que você queria, né? É a resposta que eu queria. Fechei 2, com a diferença de uma semana. Um final de semana em Mauá e o outro lá em... Cara, não vou lembrar, mas lá pro lado da Zona Sul, bem longe. E a gente conseguiu atender todo mundo, graças a Deus. E hoje a gente faz o buffet completo ou a mão de obra. Né? Na época foi só a mão de obra, mas hoje a gente faz o buffet completo ou a mão de obra. E se você quer, né, tem um evento aí, uma festa para fazer, corre, viu? Porque a agenda dele é bem apertada. Então, se você não fizer a cotação antes, você pode perder a oportunidade. Ou seja, e se a agenda tá lotada é porque é bom. É. E aqui tem 2 pessoas, testemunhas que já participei de festa com o Ailton, com churrasco. Teve uma até que eu participei da festa do Miguel, que ele fez hambúrguer, porque o aniversariante pediu. Né? Então, assim, pode ter certeza que aqui a gente não tá puxando sardinha, a gente tá falando a real, porque é verdade. E, como ele estava falando, se você falar que você chegou no Ailton pelo Pacast, você ganha 1 hora gratuita do seu evento. Então, vamos supor, você fechou aí 5 horas, você só vai pagar 4 horas com ele. Então, corre, faz o seu evento com o Ailton, que é certeza de qualidade no serviço e com certeza na parte da comida também. A gente estava conversando antes de começar aqui para a gente organizar algum dia aí um churrasco. Churrascão da firma. Para a gente poder fazer. Bom, é isso. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Você falou que você dedicou 1 ano da sua vida para Deus. Como que foi isso? Por que você decidiu ter esse ano sabático assim para Deus? Desde aquela época que eu falei que eu comecei, esse meu amigo, ele simplesmente abandonou, largou tudo e sumiu. O Alexandre? Não, o que tocava violão anteriormente, tá. que nos formou, que nos evangelizou. Ele simplesmente largou tudo e sumiu. E eu não sabia para onde ele tinha ido. E eu me vi num tempo perdido, assim. Falei, e agora? Porque até então eu estou indo atrás dele. Né? A gente sabe para onde ir. Mas depois que ele sumiu, assim que ele saiu, eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu segui um bom tempo, né, caminhando com ele, caminhando sozinho. Eu fiquei indo em comunidade em comunidade. Às vezes eu tinha até compromissos em 3 comunidades diferentes, o que eu não recomendo. Mas já cantando já? Já cantando. Eu cantava nas missas, né? Aí eu já estava cantando no UPA também, nos retiros. Então, para mim, foi um tempo assim que eu tinha esse momento, que era a minha doação para Deus, mas eu sabia que Deus queria algo mais de mim, só que eu não conseguia doar algo mais, porque eu não sabia o que era, eu não sabia para onde ir. Né? E tem um filme, um livro, que fala que quando você não se sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. É o Alice no País das Maravilhas. Isso. Quando ela está no meio lá na floresta lá, ela pergunta pro gato, né? O gato fala para ela, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei, eu tô perdida. Se você, né? Como é que é? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, exatamente. E eu vivi isso durante muito tempo, até que quando eu estava já formado na faculdade, eu já estava com um trabalho fixo, eu estava bem estabilizado, né, em algumas questões assim da nossa vida, trabalho, faculdade, profissão, essas coisas, mas eu não sabia onde eu posso chegar, o que eu posso fazer mais, porque até então eu fiz sempre tudo, mas nunca fiz nada plenamente, né? Isso no meu entendimento, dentro do meu coração. Eu falei assim, eu vou pegar pesado agora. Eu quero doar algo, fazer alguma coisa mais sério. Que foi aí que eu senti a necessidade. E, em paralelo, aquelas feridas. Eu falava assim, já venho sofrendo tanto, principalmente com relacionamentos, e nada dá certo. Eu falei, alguma coisa está errado. Aí eu chutei o balde e falei assim, Deus, a partir de agora eu vou cuidar das suas coisas e vou permitir que você cuide das minhas coisas, das minhas necessidades.
Foi essa conversa que eu tive com Deus. A partir daí, algumas coisas foram acontecendo, né? Eu lembro que veio um convite para ir para Niterói, para fazer uma pregação lá num retiro querigmático lá. Eu fui, o pessoal foi comigo também. Algumas coisas também, convite de participar de grupo de oração na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Aí eu conduzia lá durante um tempo também. Foi um período assim muito gostoso. Para mim foi muito bom, de muita cura, de muita edificação como pessoa. Sim, sim. E nesse processo que veio a Bianca, nesse processo que veio a Maria Clara, veio o casamento, né? E Deus ele foi fazendo as coisas acontecendo, até que a gente foi preparando, né, o nosso sonho da casa própria, os carros. Esse período que eu decidi ser um pouco mais assim sério, firme em Deus, eu fui vendo que Deus ele ia providenciando, que era real, aquilo que eu pregava, aquilo que eu falava e aquilo que eu ouvia, mas que até então eu não tinha experimentado, é real, é concreto e estava acontecendo na minha vida. Sim. Isso foi me dando gás, foi me dando energia, foi me dando mais fé ainda, porque a fé ela vem pelo ouvido. Isso. Então ela vem e fala, cara, eu preciso ser mais. Até uma vez que a gente foi para Canção Nova, todo mundo. Falou, vamos todo mundo para Canção Nova, era no Osana Brasil, final do ano. Tinha 6 pessoas e um carro de 5 lugares. Oxi, como que foi? Como foi isso? A gente colocou 5 pessoas no carro e um no porta-mala. E o cara foi daqui até Cachoeira Paulista no porta-mala? Cara, não. A menina. A menina? Eu sei, era um Palio, cara, 2 portas, sem ar-condicionado. Nossa. Aquele Palio tinha história, cara. Vocês foram muito na vontade. Eu vou confessar que a gente foi visitar uma casa de retiro na coordenação do UPA. Lembra, Bruno? A gente foi no carro da Ellen, né? É uma Spin, mas o Fabinho foi no porta-mala. Lá em Campos de Jordão. Rapaz. São Roque? Foi São Roque aquela vez, né? A gente foi lá para São Roque, o Fabinho no porta-mala. E a gente tinha uma sede tão grande que ela falou assim, não, eu vou. E assim, ela tem, né, desvio na coluna. Então a gente colocou travesseiro, cobertores, forramos assim o porta-mala, ela deitou e mala em cima dela. Nossa Senhora! As nossas malas porque a gente foi para acampamento. Então as malas ele falou, quando passar em pedágio, você joga tudo em cima de você e se esconde. Ela falou, tá bom. E foi assim, a gente foi, vivenciamos lá um momento do acampamento e voltamos. Cara, foi uma delícia. Que legal. Eu não sei se ela pode falar a mesma coisa. Mas... A Natália Dornelas ainda. Foi a Dornelas? Não sei se vocês sabem, ela é madrinha de casamento. Sim, a gente sabe que vocês são muito amigos. E ela falava, não tem tempo ruim, cara, com ela. Não tem. A Nath é uma pessoa que... E a gente foi... Ela é incrível. Assim, foi uma delícia, foi uma experiência muito gostosa. Nesse período só se encerrou por conta desse episódio que eu falei da gravidez, que eu precisei, né? Por mais que eu quisesse, eu não poderia estar à frente por conta de todo esse processo. Mas foi assim um divisor de águas para gente, para mim. Pra mim foi. Eu queria aproveitar esse momento. Você ficou 1 ano, né, dedicando a sua vida só para as coisas de Deus. E você falou uma coisa que para quem não e quem tá com esse mesmo pensamento que você, tipo, você não sabe o que você faz e você precisa achar um caminho, porque eu tenho certeza que tem verdade. Muitas pessoas em casa e podem estar ouvindo o que você está falando agora e também tá assim, tipo, o que eu faço? O que eu faço hoje talvez não seja 100% suficiente. O que eu faço? E aí, a partir da sua experiência, o que essa pessoa pode fazer? A primeira coisa que essa pessoa tem no coração, assim, né, deseja, é não ter medo de perder. Não ter medo. Era o meu medo. Quando eu decidi isso, eu já estava com, basicamente, uma experiência negativa que eu estava sofrendo.
mas eu tinha muito medo de perder meus amigos. Eu tinha muito medo de ficar sozinho na caminhada, né? Porque eu era o único que tinha esse desejo até então. E quando eu decidi isso, eu falei assim, eu vou, nem que seja sozinho, eu vou. Porque que nem diz o poema, pior que tá, não fica. Eu falei assim, eu vou. Porque eu acho que Deus, ele quer isso de mim. Eu quero isso de Deus. E eu acho que não é justo com Deus viver as coisas levando com a barriga, como eu estava levando até aquele momento. Eu falei assim, eu quero, eu vou fazer. Então, o primeiro passo é você saber que algumas coisas você pode vir a perder, mas Deus, ele vai restituir 100 vezes mais, 2 vezes mais, como foi feito com Jó, né? Então, através desse desejo, outros amigos, mais amigos vieram, né? Deus, ele me deu uma força tão grande, uma capacidade de conseguir liderar aquele grupo, de junto com eles entender qual é o caminho que Deus quer para a gente em conjunto, em paralelo o que Deus quer para mim de forma particular. Eu simplesmente, cara, dobrei meu joelho, eu dobrava meu joelho, eu me colocava em oração, eu lia a palavra de Deus, que as respostas estão aqui. Sim. Né? A direção está aqui. Se você não tem com quem você conversar, é aqui que você vai dialogar com Deus. É aqui que você vai saber a direção. Então, quando eu lia a Bíblia, algumas coisas que eu lia, ele fazia sentido para mim. E ele me mostrava que eu preciso seguir adiante. Preciso seguir. E quando você está aqui hoje, você está nessa posição, você olha para frente, você não consegue ver nada, você dá um passo para frente e vai dando outro passo, as coisas vão clareando para você. Porque muitas vezes na curva você não vê a porta, mas você só precisa caminhar, você precisa seguir em frente. Se você ficar parado, você não vê nada. E é com um passo, com o outro que você vai vendo. Aí você vai vendo uma porta, outra porta, uma janela. Cara, você pode ver até a chaminé. Mas é caminhando. Então, não precisa ter medo. A confiança em Deus, ele te leva a lugares que você nunca imaginaria que você pode chegar, né? Hoje, olha quem é o Vitor hoje e quem era o Vitor há um tempo atrás. O Alex. Quem é o Alex hoje e quem era o Alex atrás? Eu. Quem era o Ailton antes e quem era o Ailton hoje? Quantos retiros eu tive que fazer, né? Participar como encontrista para ter uma cura que eu precisava, para ter uma direção que eu precisava. Grupo de oração. Gente do céu, vocês não... É muita cura no grupo de oração. Vocês têm noção. Sim. Vocês têm noção de quanta cura, quanta direção um grupo de oração pode dar. Muitas vezes a gente participa dos louvores, dos momentos de oração, momento do Espírito Santo, mas na pregação a gente não presta atenção. Sim. Tem muita gente que quando vai... isso não é uma crítica, é uma constatação. Se você falar, vai vir o Tony Alisson, vai vir o Frei Gilson para pregar no grupo de oração... Vai estar lotado. Vai estar lotado. Se for o Ailton que vai pregar, fala assim, talvez a pessoa nem vá hoje. Posso falar uma coisa que eu fiquei com esse sentimento de quinta-feira e eu não falei isso para ninguém? Que você falou isso, mano, é exatamente. Eu senti falta de algumas pessoas que estão sempre no grupo de oração, mas que não estavam nessa quinta-feira. Não sei se cada um tem os seus problemas, só contextualiza. suas personalidades, suas obrigações, né? Então eu não sei qual o motivo da pessoa não estar lá. Mas tinha muita gente que conhece a gente que eu acho que poderia, sabe, dar essa força, sabe? O Vitor estava trabalhando, a Dessa estava trabalhando, não poderiam ir, eu já sabia disso. Mas tinha outras pessoas que estão sempre lá e não estavam. Tudo bem, não é para mim, eu não fiz para elas também, né? Foi para Deus, mas assim, a gente sente falta.
Antes de retomar a próxima conversa, só queria falar que tem promoção, olha só, tem promoção na Amor Ágape Moda Católica, tá, gente? Então, você tem uma linha nova de roupas. Entre em contato lá pelo Instagram, Amor Ágape Moda Católica, que tem promoção lá. Eu não sei, Ailton, você sabe me dizer se vocês estão vendendo essa camisa lá no Amor Ágape também? Sim, se você quiser virar um pouquinho mais, aí mostrar. Essa daqui, ó, eu comprei lá, tá? É do Grupo de Oração Ressuscitados para Amar. Grupo de Oração Ressuscitados para Amar. Eu comprei agora, nessa última semana, e tinha algumas unidades apenas em determinados tamanhos. Pelo que eu vi, tinha G e tinha GG. Mas, pela informação que eu tive, vai chegar uma nova remessa. Aí, ó. E tem promoção lá, tem algumas camisetas ainda. Então, entra lá, conversa com a Vivian, que você garante a sua camiseta católica, tá bom? E aí, também aproveitando, né, já que a gente está falando da Amor Ágape, que também continua como nosso patrocinador, né, se você falar que você chegou pelo UpaCast, você ainda ganha os seus 10% de desconto. Isso, é importante avisar isso, tá? Então, agradecer aí a Vivian por todo o apoio que ela vem dando pra gente por meio da Amor Ágape. Então segue lá, Amor Ágape Moda Católica, falando que você chegou pelo UpaCast, você recebe 10% de desconto. E tem também o nosso amigo Marcelo. O Marcelo do Mel, que eu falei dele do Mel, o pessoal, nossa, o pessoal foi tudo nele depois do encontro lá do grupo de oração, querendo o Mel. E o Marcelo também tem o mel dele lá, que você já conhece, você já aprecia o mel, maravilhoso. Ele deixou lá uma placa desse tamanho de mel no favo. Foi, a gente comeu aqui, nossa, muito bom. Marcelo também é arroba... Luma apiário, né? Arroba luma.apiário, tá? Lembrando que o Marcelo, ele é nosso patrocinador em dose dupla. Por quê? Porque o Marcelo, ele ajuda a gente com o Luma Apiário, tá? Que é a parte que ele vende todos os produtos dele que envolvem mel. E também tem o Luma Acupuntura, tá? Então, se você tá aí com alguma dor nas costas, tá precisando resolver algum problema de dor, entre em contato com o Marcelo, tá? Pelo arroba do Instagram dele, @luma.apiário. E lá você consegue falar com ele dessas duas formas, tá? Tanto para atendimento de acupuntura, quanto para comprar qualquer produto dele que envolva mel. E aí, se você falar que você chegou pelo UpaCast, você ganha 10% de desconto. Beleza? Só para corrigir o arroba dele, arroba do acupuntura, né? @acupuntura _Luma. Isso. Tá bom? Beleza? Então, entra em contato lá com o Marcelo, que a gente super recomenda esse trabalho que ele faz, tanto na parte de acupuntura, quanto na parte do apiário também. O mel é bom, viu? É bom mesmo. Vamos voltar, né? A gente estava nesse assunto e é um assunto bem legal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você já participou de vários encontros, retiros e tal. E assim, a gente sabe, como você falou, tem muitas curas, né? Uhum. Como que é isso para você? Como que você entende isso? Encontros que curam. Como que é? Explica pra gente. Eu tinha uma ferida em relação ao meu pai, que era a minha infância. Eu tenho isso muito bem firme na minha memória. Meu pai é muito presente. Então, meu pai é pernambucano, minha mãe também. E eu lembro que meu pai falava assim: quem era o cabra macho do pai? Quem é o cabra macho do pai? Eu falava: eu sou. Né? Então, ele era muito presente e é muito carinhoso, meu pai. Minha mãe também. Minha mãe é um pouco mais rígida. Né? Porque ela era a que era responsável pela nossa educação. E a gente aprontava muito. Meu Deus do céu, como eu aprontava. Então, só que chegou num momento da minha adolescência, da minha pré-adolescência, que eu jogava bola, que eu disputava campeonatos, que eu participava de muitas mata-matas no futebol. E eu sempre falava: pai, sábado que vem a gente vai jogar as oitavas, quartas, semifinais, e tudo, né, vai ser sábado de manhã. Ele falava: não tenho tempo. Uhum. Isso foi gerando um sentimento, uma ferida de rejeição em mim, que foi aumentando com o tempo. E eu não tinha, assim, como me doía participar de uma final
eu era muito concentrado, mas eu olhava em redor assim, em volta do campo, lotado. E eu tinha eu tenho um amigo, Tiago, que quando eu precisei batizar de novo, que eu era batizado na igreja brasileira, eu fui batizado na igreja católica, eu escolhi os pais dele para ser meus padrinhos. Porque a gente era muito próximo, eu dormia na casa dele, sim, a gente brincava, a gente era junto assim o tempo todo. A gente estudava na mesma sala. E quando eu olhava em volta no campo, eu ouvia os pais dos meus amigos gritando, vai fulano, vai Tiago, vai. E eu olhava assim, não tinha meu pai lá gritando meu nome. Sim. Uhum. E como isso me fez falta. Eu participava de algumas coisas na igreja e meu pai não estava. Quando eu recebi a investidura de ministro na igreja de São Francisco, quem estava lá era minha mãe. Meu pai não estava, porque meu pai não tinha tempo. Então isso foi gerando uma ferida em mim, que foi um sentimento de rejeição muito grande. Até hoje, eu ainda sofro um pouco com isso, porque se eu me sinto, por algum motivo, rejeitado, eu rejeito de volta. Como a Bianca sofre com isso. Mas hoje, as curas que aconteceram em mim, me deu o entendimento de que quando isso acontece, quando eu vou tomar alguma reação, alguma ação, eu falo, não, peraí, o problema não é essa pessoa. Sim. O problema sou eu com a minha ferida. Sim. Então eu volto. Quando eu fiz os retiros, isso foi tendo curas. E o primeiro retiro que eu fiz foi do OPA. Eu me lembro até hoje que o apresentador falou alguma coisa sobre pais, e na minha cabeça, os pais estavam lá no retiro. Eu entrei numa crise de pânico. Falei, meu pai não, meu pai não, meu pai não, meu pai... Eu achava que meu pai estava lá na casa de retiro. E não estava. E eu falei, cara, meu pai não, meu pai não. Eu tive que fazer... Cara, eu fiz vários retiros. Vários. Em comunidades diferentes. Teve um ano que eu falei assim, esse ano eu quero fazer só retiro. Eu só quero fazer retiro. Onde me chamarem eu vou. Fiz no Hermelino, fiz no Parque Guarani, fiz em outros também. E foi tendo curas nos retiros que eu fiz. Foi havendo curas. E a cura, uma das principais curas que aconteceram em mim foi por conta do abraço. Amigos, encontros de amigos, encontros de oração, que ali no momento você recebe um abraço de graça. Teve até um abraço que você fala, que você contou, um abraço no Aviva, né? Teve uma situação assim, né? Nossa, cara. Esse daí, para mim, foi um dos principais momentos assim de vida, cara, de vida. Era o meu aniversário e eu gosto de comemorar meu aniversário com Deus. Desculpa se eu chorar. Não, de boa. Tanta gente busca comemorar aniversário em outros lugares, eu não critico, tá? Uhum. Eu acho que cada um é livre para tomar suas próprias escolhas. Mas eu gosto muito de comemorar meu aniversário com aquele que me dá a possibilidade de comemorar mais um ano de vida. Sim. Então, eu gosto de comemorar meu aniversário na igreja ou num grupo de amigos, né, que me remete a Deus. Eu gosto de comemorar meu aniversário com a família, que é a igreja doméstica. Então, nesse dia, tinha um grupo de oração, não sei se ainda existe, que é o Aviva, lá na Vila Prudente. Uhum. E, na época, a igreja era muito lotada. E era sempre grupo de oração, e na última, eu não lembro se era terça, quando que era da semana, mas sempre na última semana era missa, com bênção do Santíssimo. E nesse dia era missa com bênção do Santíssimo, e a gente chegou bem em cima da hora, então a igreja estava muito cheia. Sim. Porque para você ir para frente, ou ficar pelo menos nas laterais, você tem que chegar cedo. Tá. E a gente chegou em cima do horário, a gente ficou lá no fundo. E lá no fundo era cheio, assim, na porta. Cheio. Eu falei, vamos ficar aqui mesmo. Eu lembro que acabou a missa, o padre vai passando nos corredores laterais, com o Santíssimo. Aí ele passa no meio, depois ele passa no banco na lateral, no centro, né, na lateral, e depois lá na lateral. E ele vem assim, e me deu uma vontade de gritar, Jesus, hoje é meu aniversário, me dá um abraço.
Só que tinha muita gente. E eu pensei, se eu gritar, você... Você é linchado agora. Você xaropão, né? O pessoal vai olhar e falar, ih, filho, fica quietinho na sua. Todo mundo aqui quer um abraço, quem é você na fila do pão? E eu sei que quando o Santíssimo passou na lateral, eu simplesmente me ajoelhei no meio da multidão ali. E fiquei ali ajoelhado, até o momento em que o Santíssimo veio, o padre foi abrindo o caminho com o Santíssimo, abrindo o caminho, e ele parou assim, ó, na minha frente, cara. Nossa. Ele colocou o Santíssimo aqui, ó, na minha testa, assim, ó. Cara, não Foi tinha abraço, como ele né? me ver. Não tinha, porque era muita gente. E ali eu senti o abraço de Deus. Ali eu senti foi muito forte para mim. Foi uma experiência assim, muito, muito forte. Eu falava assim, como eu sou mimado por Deus. Eu sempre falo isso. Como eu sou mimado por Deus. Né? E a adoração, para mim, é algo muito forte. Uhum. Eu amo a adoração ao Santíssimo. Eu gosto muito. Eu sinto até que o meu chamado para Deus é a adoração ao Santíssimo. Né? Foi no meio de uma adoração que Deus me revelou que quando eu estou ali na presença dEle, eu sinto a mesma coisa que eu senti quando me tiraram de um lugar onde eu me sentia acolhido, quentinho e protegido, que era o útero da minha mãe. Ah. Eu nasci de cesárea. Uhum. Eu entendi que o processo de nascimento, onde o médico te tira dali, diferente do parto normal, onde a natureza, né, acontece as coisas, Deus ele fez com que eu me sentisse novamente como se eu estivesse no útero da minha mãe, num lugar de segurança e de aconchego. Isso foi no momento de adoração, só eu e ele. Ninguém me falou. Deus me deu esse entendimento e essa inspiração, sabe? Uhum. E para mim é muito forte. Eu não posso rejeitar, negligenciar um fato desse. Quando Deus me deu aquele abraço no dia do meu aniversário, e quando Deus me dá um abraço através da pessoa do meu irmão, sim, é o melhor lugar do mundo que eu tenho. É um encontro de cura que eu tenho com Deus. E eu amo pessoas. Eu gosto muito de estar em comunidade, em grupos. Eu gosto muito de estar conversando com pessoas. Nem sempre posso, devido à rotina, às obrigações, mas eu amo estar na minha casa, na minha família e com os amigos. Sim. Muito bom, cara. Que testemunho forte. Eu estava arrepiado aqui. Não, eu também aqui. A gente está... Nossa. A gente acho que deveria ter um episódio. Um dia a gente vai fazer um ao vivo. Vamos. Vai chamar o Ailton, a gente vai ficar 5 horas conversando. Pelo tanto que eu falo. Porque muita história boa. Tem muita história boa, testemunho bom. Muito Mas o nosso tempo, infelizmente, a gente não pode prolongar muito, a gente sabe das nossas limitações. Vamos partindo já para o caminho final. A gente vai fazer um bate-bola agora. Não sei se você já viu isso em outro episódio. Não, só queria deixar claro aqui que a gente estava conversando e o Ailton é das pessoas que mais acompanha o nosso podcast, que ele estava falando, que ele viu, ele participou. É inacreditável. Então tem coisas que a gente fala aqui para ele não é surpresa. Mas antes da gente partir para o final, eu estava lendo aqui na nossa pauta, tem um encontro que você falou que teve, que foi na Santa Missa. Ah, sim. E é importante falar sobre. Eu acho muito bonito isso, porque eu sempre converso muito com o Alex sobre a questão da Santa Missa, né? Sobre toda a questão litúrgica e sagrada que existe dentro da Santa Missa. E acho que para deixar mais claro para as pessoas, queria que você contasse essa história, né? Até para o pessoal de casa entender, quando a gente mandou o convite para o Ailton, a gente pediu para ele propor um tema. E se você reparou que até agora ele está contando muitas histórias de encontros. Isso. Porque o tema que ele quis trazer é encontros que curam. Mas aí, se você tem algum outro que você queira contar, porque você listou aqui alguns, eu acho que vale a pena. Uhum. A gente ainda tem um tempinho. Tem um aqui que fala com um encontro com a senhora na frente da igreja. Verdade. Isso daí foi no comecinho da minha caminhada. Tá. Ainda com aqueles grupos, né? Com aquele grupinho de amigos que eu comecei a caminhada. Nós estávamos vindo, eu não lembro de onde, mas nós estávamos indo para a casa de um
dos nossos amigos. A gente sempre fazia isso, a gente saía junto. Como a gente sempre chegava tarde da noite, a gente ia deixando um por um na porta da casa. Principalmente as meninas, né? Que sempre têm uma dificuldade maior em relação à segurança, na época, né? Então, a gente sempre deixava um por um, até que cada um ia para sua casa. E a gente estava passando em frente ao Universal, ali na Imperador. E tinha uma senhora, pelo aspecto dela, era moradora de rua. E ela estava com cobertor, sacolas, uma bandaninha assim, né? E sozinha na calçada. E a gente passando isso, já estava uma certa hora da noite. Até que eu estava com um terço, aqueles terços de plástico que é fluorescente, que brilha à noite. Aí eu parei e entreguei para ela um terço. Falei, eu posso te dar esse terço? A senhora aceita? Ela falou, eu aceito. Eu estou esperando o meu filho. Eu falei, nossa, eu não entendi, né? Eu sou meio tardio para algumas coisas. Então, eu não entendi. Aí eu falei, nossa, mas a senhora quer? Esse terço vai te abençoar, né? Ela falou, tudo bem, eu estou esperando meu filho, Deus te abençoe, muito obrigada. Aí eu peguei e a gente seguiu. Passou um certo tempo, uma certa distância, eu olhei para trás, essa senhora já não estava mais lá. Cara, assim, pela posição que ela estava na calçada, ou ela virou a esquina muito rápido, assim, muito rápido mesmo, porque a gente tem uma ideia de como uma senhora anda. Sim. Né? Ou, cara, ali foi o encontro de Nossa Senhora. Eu tenho, para mim, no meu coração, se eu estiver errado, na verdade, eu tenho muito fé que seja ela mesmo, que eu dei aquele terço, nós demos as costas, seguimos o nosso caminho, quando a gente voltou, ela já não estava mais lá. Eu acredito. Nós recebemos a visita de Nossa Senhora. Né? E isso edifica muito a minha vida. Né? E foi muito engraçado, porque todo mundo ficou se perguntando, rapaz, a gente ainda tentou voltar, só que estava muito tarde, falou, não, vamos embora, senão vai ficar muito tarde para todo mundo. Sim. Mas isso marcou muito, me marcou muito. Foi umas graças assim que a gente tem na nossa caminhada, que fala assim, não estamos sozinhos. Sim. Não estamos sozinhos. Ailton, tem uma pergunta do Instagram aqui que a gente precisa fazer. Não sei se eu vou falar o nome dela correto. É Lacey Crisley. Isso. Lacey Crisley. Ela pergunta para você assim, ó, como lidar com a ansiedade e os medos que temos no dia a dia? A Lacey, ela é uma ex-colega de trabalho. A gente trabalhou junto por muito tempo. E quantas vezes a gente ficava no chat, né? Fazendo ligação, a gente ficava por horas e horas conversando. Cara, a ansiedade, ela tem uma raiz. Né? Ela tem uma raiz. E quando a gente está sempre à frente do que realmente precisa acontecer as coisas, a gente vai gerando, eu tenho isso. Sempre antes de qualquer evento, eu sempre tenho isso. O que me acalma? A oração me acalma, a respiração me acalma, porque quando a gente está ansioso, a gente perde esse controle de respiração. Tem que se concentrar na respiração, né? Se concentra. Sempre antes de qualquer evento da igreja, eu também tenho essa aceleração. Assim. Isso é muito importante. Então, primeira coisa que eu faço é, Deus, toma o que é teu, me capacita e manda o teu Espírito Santo para me acalmar e para me conduzir. Perfeito. Né? É a primeira coisa que eu faço. Outra coisa que é importante é você conhecer e ter o autodomínio. Né? Eu não estou querendo ser coaching nem nada, mas quando você conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, você consegue identificar em momentos exatos que aquilo é coisa da nossa mente ou realmente alguma coisa que está acontecendo no ambiente que você está. Então, isso é muito importante, você simplesmente observar isso e tentar controlar isso. Muito bom. No meu caso, eu sempre tenho a oração, né, e a minha respiração. São dois pontos chaves para mim.
acalmar a minha ansiedade, né? Muito bom, Leice. Obrigado pela pergunta, viu? Obrigado pela pergunta. Beijo, a todos Leice. que interagiram com a gente aí pelo Instagram também. É isso? Ailton, obrigado. Cara, Vamos pro bate-bola agora. Não, eu vou só agradecer antes de qualquer Calma. coisa. Ele ainda vai cantar. Vai cantar? Vai cantar. Olha. Calma. Mas agradecer aí a sua presença, né? Muito, muito obrigado. Acho que, cara, é muito bom esse tipo de... Quando a gente traz essas propostas, porque ao mesmo tempo que você fala, muitas pessoas que estão ali podem se identificar, né? A sua história. Eu não tinha dimensão da sua história, assim. E eu posso assumir que a gente é mais parecido do que eu esperava. Você canta também? Mas tem um dom que Tem é um dom. absurdo, Não, né? Ele tem. Tenho? Tem sim. Mas a nossa história é mais parecida do que eu imaginava e mexeu muito comigo. Né? Eu tentei não me emocionar, mas é difícil. Eu percebi que você se emocionou. Me emocionei aqui bastante. Então a gente agradece muito a sua presença. Cara, foi muito edificante para nós aqui, né, para a equipe, e com certeza para quem está em casa. Né? Então, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Bora para o nosso famigerado? Vamos pro bate-bola. Depois tem Depois eu já te falo. Temos surpresas. Depois surpresas. Pode fazer a primeira? Posso? Pode. Então, Bate-bola são 4 perguntas onde a gente vai perguntar e você vai responder o que vier na sua cabeça. Certo. Então vamos lá, começando o nosso bate-bola. Um santo de devoção. São Pedro. São Pedro? São Pedro. Um lugar no mundo. Minha casa. Uma passagem. Discípulos de Emaús. Um louvor. Ai, Jesus, isso é difícil. Aí você quebra o músico. Hoje eu pegaria Fica Comigo, Senhor, da Celina Borges, se eu não estou enganado é ela. Quem canta a versão que eu tenho ouvido muito é de Juninho Casimiro. Você canta ela ou você preparou outra? Posso tentar. Você que sabe, mas você que manda. Pessoal de casa, será que eles vão conseguir ouvir? Mas se você tem uma música que você preparou, a gente, não tem problema. Acompanha. Cara, eu gosto muito, hoje, depois de toda essa minha história, eu acho que eu gosto muito da música O Poço, do Juninho Casimiro. Muito bonito. Se você não conhece, ouça essa música, que ela vai falar muito com você. Ela é muito profunda, essa música. Ela fala coisas assim que a gente precisa se reinventar todos os dias. Né? Quer que canta? Por favor. Manda eu posso bala. pegar a letra aqui? Pode. Claro. Mas, Santos, enquanto você pega a letra aí... Enquanto você pega a letra, eu vou te entregar aqui uma lembrancinha do nosso podcast, Terço na Mão, ele entregou para você. Tá. Obrigado, Lu, pelo presente. Pelo presente, muito obrigado. Isso é uma forma de carinho. Você já conhece a Terço na Mão, certeza, né? Nem vou entrar em muitos méritos, mas é um carinho que a gente tem aqui com os nossos convidados. Tá? E lembre-se, é que agora a gente não vai levantar para te dar um abraço, senão depois vão brigar com a gente lá fora. Mas isso é uma forma de um abraço, já que você falou das curas. Um agradecimento. Então, acho que de todos os nossos patrocinadores, o que eu estou devendo é o Marcelo. Devendo... Não, devendo de comprar. De comprar. Eu penso em comprar, eu lembro de comprar durante a semana, mas na hora de efetivar, falar, depois eu faço. Mas... eu ouço muito falar do mel dele. Não, é muito bom. Muito Gente bom. do céu. Muito bom. É muito bom mesmo. Vamos lá, vamos ouvir a música então. Vamos. Você conhece? Eu conheço. Então põe aí. Eu vou te acompanhar aqui no refrão, eu vou vou tentar fazer a segunda voz. Só lembrando que eu não tenho aqui instrumento, então por favor, vocês me perdoem, né? Que para mim fugir do tom não é muito difícil. Eu estou em constante aprendizado. Só para lembrar, o Maurício, não julgue, o cara tá sem você, né? Um abraço. É seu compadre, né? Meu compadre. Maurício veio aqui, conversou com a gente também, fazem parte do Ministério do Manto Sagrado. Tá? Então, a gente não fica bravo mal com ele. Tá. Só mandando um abraço e agradecendo o Maurício, né? O Fabinho, a Vivian, a Adriana, a Clélia, a Edilene, o Fernando, o Beto e a Dani, a Edilene, e a equipe de intercessão do grupo de oração, eles que sustentam o Ailton quando ele está, né, com as pernas sem força. A gente precisa de um abraço que cura, de encontros que cura, e intercessão de terça-feira do grupo de oração
é um encontro que cura. Um abraço para todos eles. Um abraço para pessoal. Bianca. Para Bianca. Para o Rafael. Podemos? Podemos. A música, ela tem história. E ela canta assim. Quer se encontrar com um amor, quer se deparar com um olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, na beira de um poço com uma sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, do Deus sedento, sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração, mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar. Mas no fundo, o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama a tua verdade e vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está. Deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertará, o amor não vai te condenar, e no fim de tudo é Ele quem te saciará, te saciará. É Ele quem te saciará. Rapaz, fez todo mundo chorar. Rapaz. Mano, cara, que sensacional. Que sensacional. Olha. Essa música me cura. Posso falar só mais uma coisa antes de encerrar? Pode. Isso que eu falei é minha história. Isso que eu abri para vocês são feridas que algumas ainda existem no meu coração. Por que São Pedro? São Pedro, ele negou 3 vezes Jesus. Sim. Ele voltou a ser pescador. E depois ele teve que se declarar 3 vezes para Jesus. Sim, Senhor, eu te amo. Eu me identifico muito com isso na minha história toda, né? Pela minha humanidade, pela minha pequenez. Então, depois de tudo que aconteceu comigo, eu aprendi a não julgar o outro pelas feridas que ele tem, porque o meu pecado não é menor do que o do outro, seja o que for que ele faça, né? Então, a única coisa que eu tenho para fazer é amar, acolher e respeitar. Mas se alguém perguntar para mim o que eu acho, eu vou falar o que Deus me pede para falar, independente da minha opinião. É sempre a vontade de Deus. Sua história é linda. Tinha coisas que você contou aqui que eu não sabia, não imaginava. E, assim, Deus vai continuar te abençoando, vai continuar te amando. Só isso que eu queria te falar.
Cara, foi sensacional. Está sendo sensacional, né? Só para a gente poder... Agora, o último ato do dia. Essa é uma novidade. Isso é uma novidade do podcast. Isso aqui é um quadrinho onde a gente vai pedir para cada convidado escrever uma mensagem, o que ele quiser, só assinar, se quiser só assinar, para a gente poder expor aqui também no nosso cenário aqui, para compor o nosso cenário. Tá bom? Então, Ailton, você vai inaugurar esse nosso quadro. É uma forma também de te agradecer por estar aqui. Então, fica à vontade. O que você quiser. Melhor, o que você quiser não. O que Deus tocar no teu coração para escrever. Pequenininho, né? Porque terão outras pessoas. Ah, sim. Pode escrever aí. E você que está nos assistindo aí, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso podcast. Comenta aí, compartilha também, manda para mais pessoas. Segue a gente no Instagram, @podcastupa. Tem o @grupo de jovens UPA. Também. @Alex_Conrado. @Vitor_ Azevedo, onde seria um O é um 0, tá? Depois o Ailton vai falar o @ dele e o @ do Serve Bem. Tá, e só reforçando o que o Alex falou no começo, importantíssimo. Em setembro, né, dia 12, 13 e 14 de setembro, nós vamos ter o 29º Cristo e Você. Tá, então, as inscrições já estão abertas. É 120, né, você falou? R$120. R$120 o valor da inscrição. Esses R$120 são 3 dias que incluem almoço, né, café. Então, por favor, é um valor, vamos dizer assim, alto, mas é porque é todo um acompanhamento, envolve várias coisas. Que se você parar para pensar, R$120 para você ficar um final de semana com transporte, alimentação. E a gente leva e traz de volta. Estadia, não é nada, né? Muito barato. Tá. E vai estar na presença de Deus ainda, Exato. Tá bom? Então, como o Ailton falou aí ao longo desse podcast, desse episódio, encontros que curam. Então, com certeza, Deus está te esperando para esse 29º Cristo e Você. Aqui o Ailton escreveu aqui, ó, fica comigo, Senhor, Padre Pio. Colocou... Isso aqui é um ostensório. Tá bom, pessoal? Olha que legal. Essa Fica Conosco, Senhor, Fica Comigo, Senhor, que eu falei da música, é uma oração de Padre Pio. Ah, legal. Ela, na verdade, é uma oração que foi feita música. Tá. Então... Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos aí da equipe técnica, tá bom? Obrigado, gente. Ailton, meu parceiro, meu padrinho. Sua bênção. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Ailton, estou honrado de verdade de estar com vocês, 2 feras aqui. Obrigado, viu? A gente agradece muito aí a sua presença. Vitão, obrigado Alex, também. Obrigado por mais um. Até a próxima. Primeiro dessa terceira temporada. E aguardamos vocês para os próximos episódios. Fiquem com Deus e não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.